Sabe, nos capítulos 29 a 31 do livro de Jó, a paciência dele simplesmente acaba. Depois de um longo debate com os amigos, Jó se vira e apresenta a sua defesa final. E é nessa análise que a gente vai mergulhar fundo nesse argumento, que é um dos momentos mais fortes de toda a literatura antiga. Para a gente entender o peso desses capítulos, a gente precisa de um pouco de contexto. A defesa de Jó não surge do nada, sabe? Ela é o ponto alto, o clímax de todo o debate humano no livro. É o monólogo final dele, super bem construído, que acontece logo antes da intervenção divina. Basicamente, é a última palavra de Jó antes de Deus entrar em cena. A estrutura desse discurso é simplesmente brilhante. Jó nos leva numa jornada com 3 paradas. Primeiro, ele pinta um quadro super vívido de um passado cheio de honra. Depois, ele quebra tudo com a brutalidade do presente. E por fim, ele sela a defesa dele com um juramento de integridade. Vamos seguir essa jornada para entender a profundidade do argumento dele. Então, vamos lá. Começando pelo passado. No capítulo 29, Jó não está só lamentando ter perdido dinheiro ou bens. Não. Ele está reconstruindo a imagem de uma vida que era perfeitamente harmoniosa, onde a posição dele na comunidade era um reflexo direto da sua integridade e do favor de Deus. E olha que interessante, quando ele fala da porta da cidade, isso é crucial. Não era só uma entrada, não. Ali era o centro da vida cívica, tipo o tribunal e a praça pública, tudo junto. Era ali que a justiça era decidida e Jó se coloca como uma figura central e respeitada nesse lugar. E a justiça de Jó não era só teoria, não. A integridade dele se transformava em ação de verdade. Ele não só evitava fazer o mal, ele agia, ele intervinha para proteger quem era vulnerável e para enfrentar a opressão na comunidade dele. A partir daqui, o tom muda, e muda completamente. O capítulo 30 é uma virada na narrativa que chega a ser brutal. Aquela memória de ordem e honra dá lugar a uma descrição devastadora do caos, do desprezo e de um sentimento profundo de abandono. O contraste é total, sabe? Tudo que definia a vida de Jó foi invertido. A comunhão com Deus virou uma sensação de crueldade divina. A honra pública virou zombaria. A ordem social virou um caos pessoal. É a imagem de um mundo virado de ponta cabeça. O sofrimento de Jó vai muito além da dor física. O texto descreve o que alguns sociólogos hoje chamam de morte social, a perda completa de identidade, de pertencimento. A dor dele não é privada. É um espetáculo público de humilhação, o que a torna infinitamente mais pesada. E aí a gente chega no ato final do discurso, o capítulo 31. Aqui Jó apresenta uma espécie de inventário ético. Numa série de juramentos, ele não só nega pecados, mas ele afirma as ações justas que guiaram a vida dele, apresentando tudo isso como prova num tribunal celestial. E o que impressiona aqui é o alcance desse código. Ele vai muito além de uma listinha de não faça isso, não faça aquilo. Jó conecta a vida pessoal dele com a justiça social, com a economia e até com o jeito que ele tratava os adversários. É uma visão de integridade que se espalha por todas as áreas da vida. Agora, esse ponto aqui, esse é talvez um dos mais revolucionários de todo o juramento. Quando ele fala dos servos dele, Jó baseia a dignidade deles não na lei, mas numa humanidade que eles compartilham, criados pela mesma fonte. Para aquela época, isso era uma declaração de igualdade, assim, radical. E tem mais. Jó também faz uma crítica ao materialismo que soa incrivelmente moderna. Ele compara a confiança cega na riqueza com um tipo de traição religiosa, uma idolatria. O problema, segundo ele, não é ter ouro, mas colocar no ouro a esperança e a segurança que não pertencem a ele. E para fechar o juramento, ele faz algo único mesmo. Jó convoca a própria terra como testemunha moral. Ele diz que se ele explorou a terra ou os trabalhadores, que a própria terra se volte contra ele. Isso conecta justiça social com a saúde do planeta, uma ideia muito à frente do seu tempo. Tá, mas e aí? O que essa defesa tão antiga tem a nos dizer hoje? A verdade é que as questões de Jó sobre justiça, sofrimento, integridade, continuam sendo as nossas questões. Elas são centrais para a experiência humana. Essa é a pergunta que pulsa no coração do livro inteiro, né? A história de Jó nos força a encarar uma das nossas tendências mais fortes, a de procurar uma falha moral para explicar a dor, seja a nossa ou a de outra pessoa. O que a defesa de Jó faz é justamente desmontar essa lógica de culpar a vítima.
Ao apresentar um caso de integridade inegável diante de um sofrimento que não tem explicação, o texto desafia qualquer ideia simples de que o mundo funciona como uma meritocracia moral perfeita, onde coisas ruins só acontecem com gente ruim. A história também nos faz repensar o que é integridade. Para Jó, não é só uma coisa privada. É uma ética que conecta o caráter pessoal com a responsabilidade pública, com o uso do poder e com o tratamento de quem não tem poder nenhum. Isso desafia diretamente a nossa separação moderna entre vida pessoal e ética profissional. E o ponto crucial é este. No final das contas, Jó não pede por misericórdia, ele não pede alívio. Com uma coragem impressionante, ele exige um julgamento. Ele quer uma audiência, ele quer uma resposta. Ele clama por um universo onde a justiça faça, no mínimo, algum sentido. O capítulo termina com essa frase, seca e definitiva. Acabaram-se as palavras de Jó. A voz humana esgotou todos os seus argumentos. Um silêncio enorme paira no ar. E a pergunta que fica é: o que acontece quando o melhor argumento da humanidade encontra o silêncio de Deus?